A paz do Senhor Jesus a todos, eu sou o pastor Douglas Mariano e te convido a mais uma reflexão. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar o seu like e, por fim, compartilhe esta mensagem com alguém que você ama. Meus irmãos, eu quero estar falando sobre um milagre. Eu quero contar um testemunho para você hoje. Um testemunho poderoso, fato verídico. Porque uma coisa é quando ouvimos testemunhas de pessoas que não conhecemos. Não que eu deixo de acreditar, não. Eu sou uma pessoa que eu creio no poder de Deus. Porém, é muito mais extraordinário quando você escuta de alguém que está do teu lado, de alguém que congrega com você, que você vê ali que realmente tem uma vida reta, uma vida de temor a Deus. E aí a gente consegue entender o porquê que acontece coisas assim espetaculares. Amados, antes de eu contar esse testemunho para você, olha o que o Senhor Deus colocou em meu coração para te dizer. É o que está escrito aqui. Se prepare aí, que já já eu vou estar contando o testemunho. Mas preste atenção, olha só. Mateus, capítulo de número 6, no verso de número 25, que diz: Por isso vos digo. Isso aqui são palavras de Cristo, tá? Não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, não cegam, não ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado, ou seja, 45 centímetros, a mais a sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham e nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: o que comeremos? Ou o que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal.
Você ouviu aqui as instruções dadas por Cristo Jesus? Agora, escute o testemunho que eu vou te contar. Esse testemunho é do nosso irmão evangelista Cristiano. Amados, ele foi assessor, né, de um vereador, ganhava muito bem. E o Deus de Israel, Todo-Poderoso, escute aí, isso é sério. Deus, como ele não tinha, como esse nosso irmão, muito querido, meu amigo, irmãos, pensa num coração abençoado. Pensa num homem de Deus. Então, como ele não tinha muito tempo para a família, eu estive quase agora falando com ele, pegando detalhes desse testemunho. E ele falou para mim: pastor, eu não tinha tempo para minha família. E eu acho que eu estava invocando, né? Estava deixando Jesus invocado. Então Jesus falou: eu não quero mais que você trabalhe, pois então eu vou fechar a porta. Porque ele não queria obedecer, ele não queria sair, ele não queria deixar de ser assessor. Ganhava muito bem, irmão. Você acha que alguém vai querer parar? Só que, deixa eu falar uma coisa para você. Deus, eu entendi que o nosso Deus tem prioridades. Nunca se esqueça, faça o certo da maneira certa. Se você estiver fazendo o certo, mas deixando com que uma outra área de mais importância na sua vida fique com uma dependência, é como se tivesse um desequilíbrio. Aí Deus não adianta, irmão. Deus vai falar: meu filho, o que é mais importante, a família ou esse tanto de dinheiro que você está ganhando aí? Então Deus fechou a porta e acabou. Deus falou: não vai, a porta vai se fechar. O que aconteceu? O prefeito, não, o vereador, na verdade, né? O vereador desistiu do mandato. E aí aconteceu exatamente o que Deus falou. Ele perdeu o emprego. Aí fica uma lição para nós, né? Qual é a sua prioridade? Nunca se esqueça, primeiro Deus, depois a família e depois na lista, nas classificações de importância da nossa vida, tem que ser colocado essa ordem. Nunca se esqueça, primeiro Deus, segundo a sua família, depois vem ministério, trabalho e as demais coisas. Mas o que ele estava fazendo? Dando uma atenção primordial ao emprego, porque ele ajudava muita gente, então ele não tinha tempo nenhum para a família. Deus falou: vou dar um jeitinho nisso aí. Porque ou nós obedecemos a ordem da palavra ou a casa cai, irmão. Que adianta você ficar com o bolso cheio de dinheiro, ganhar o mundo inteiro e perder a sua família, perder a sua alma. Porque se a gente desobedece o Senhor, a gente perde tudo. Perde tudo. Então vamos lá. Pastor, ele ficou desempregado, ficou? Ficou. E aí? Irmãos, um dia ele estava fazendo comida e ele disse que o gás foi apagando. Ele falou: meu Deus, o gás está acabando, Senhor. Jesus tem de misericórdia. E ele disse: Senhor, o Senhor sabe que eu não tenho. Olha em que situação ele chegou.
Ele disse: Senhor, eu não tenho condições de comprar. Eu não tenho condições de comprar um outro gás. Me ajuda, Jesus. Ele disse: em nome de Jesus Cristo. Irmão, olha só a autoridade. Ele colocou a mão, estendeu a mão sobre o gás e disse: em nome de Jesus, esse gás não vai acabar. Em nome de Jesus, Senhor, não permita. Ele disse que na hora a chama que estava se findando, a chama que estava quase se apagando, ela levantou de novo. E ela ficou no tamanho normal, ficou alta novamente. Ele disse: glória a Deus. E ele virou o gás. Eu me lembro, ele não me contou agora, mas eu me lembrei da primeira vez que ele contou na igreja. Ele virou o gás de lado, assim, ó. Sabe quando você vira o gás? E deixou o gás assim de lado. Irmãos, eu perguntei para ele quanto tempo demorava para acabar o gás na casa dele. Ele disse: pastor, como éramos só eu, minha esposa e o Davi era pequenininho, então se não fizesse muito bolo, demorava 2 meses, porque era só os 3. Mas se fizesse bastante bolo, né? Demorava 1 mês e meio, 1 mês e alguma coisa. Mas se estivesse em casa, ele falou: bom, como eu estava desempregado, então a gente usava muito gás. Então a tendência era terminar bem antes, né? Então, mesmo sem fazer bolo direto, com certeza não demoraria muito. Pois em nome de Jesus, eu não sei se tu que está me escutando aí vai acreditar. Porque é extraordinário. Depois que ele deu a ordem. E ele disse: em nome de Jesus, esse gás não acaba. Senhor, põe a tua mão, papai, e não deixa acabar. Em nome de Jesus. Irmão, a chama levantou, não foi? Que eu acabei de falar. A chama, ela voltou ao normal. O gás ficou de lado. E acreditando você ou não, aconteceu. O gás ficou funcionando durante 8 meses. 8 meses. Meu Deus. Ô irmão, olha o que Jesus disse aqui. Olha o que Jesus disse aqui, eu vou até repetir. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou que nos vestiremos. Porque todas estas coisas os gentios procuram. Por que andais ansiosos? Por que está perdendo a paz? Não perca a sua paz. O vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Só que é uma promessa, irmão. Eu me lembrei, sabe do que, quando eu escutei esse testemunho? Da multiplicação do azeite da viúva lá com o profeta. Lembra? Profeta Elias, profeta Eliseu. Multiplicação. Se multiplicou. E Deus foi sustentando aquela mulher. Enquanto houve fome, Deus foi sustentando, guardando. Não faltava a farinha na panela, o azeite na botija. Não faltava. Ela usava, quando ela ia voltar lá, estava cheio de novo. Usava, quando ia voltar lá, estava cheio de novo. Meu Deus, isso é extraordinário. Irmãos, agora a gente consegue entender como é que Jesus pega 5 pães e 2 peixinhos e começa a distribuir.
Ele deu graças e mandou os discípulos, os apóstolos distribuírem. E aí foi se multiplicando. 5 pães e 2 peixes. Alimentaram só homens, eram quase 5.000, fora as mulheres e as crianças. Isso não é história da carochinha, não, irmão. Isso é verídico. Jesus faz. Jesus faz. Ele faz. E a Bíblia diz que ainda sobraram 12 cestos cheios de pães e de peixes. Como é que pode, irmão? Você acha que é impossível para Deus, é? Ele prosperar a sua empresa? Ele prosperar a sua vida? Ele fazer com que você saia da vergonha? Não, para Deus nada é impossível. Nunca se esqueça. O Senhor está dizendo aqui: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Coloque a mão sobre o seu coração e deixe o pastor orar por você. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e também da terra, muito obrigado, Pai querido, porque vemos que o que está nas Escrituras se materializa, se faz real na vida de todo aquele que na sua palavra crê. Tua palavra também nos diz, Senhor, que a fé, ela vem pelo ouvir. Então estes que estão nos ouvindo agora, está me ouvindo esse testemunho, estas pessoas vão entender que se aconteceu na vida e na família do nosso irmão, a ponto do Senhor fazer multiplicar e não acabar o gás lá, Senhor, da casa, da família, da cozinha dele, não acabou e ficou durante 8 meses. Senhor, se o Senhor pôde fazer na vida dele, estenda a tua mão na vida desta pessoa que me ouve agora. Talvez alguém que me ouve agora está precisando de um milagre urgente. Então, por favor, ó Deus, que esta palavra, que esse testemunho possa trazer fé ao coração e que essa pessoa também diga: em nome de Jesus, alguma coisa vai acontecer ainda hoje, em nome de Jesus, porque está escrito: fui moço, hoje sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, e nem a sua descendência a mendigar o pão. Que Deus te abençoe, e eu te espero na próxima reflexão.